Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda, hoje para resolver a questão 3 da primeira prova de cálculo 1 do professor Cristiano Garibotti. Essa questão diz o seguinte: usando o limite fundamental, limite quando x tende a zero, de seno de x por x igual a 1, determine os limites abaixo, justifique sua resposta. A letra A é o limite quando x tende a zero de tangente de 2x sobre x, e a letra B é um limite quando x tende a zero de x mais x cosseno de x sobre seno de x cosseno de x. Comecemos pela letra A. A primeira coisa a fazer é lembrar de uma identidade trigonométrica. Tangente é igual a seno sobre cosseno. Assim sendo, a tangente de 2x vai ser o seno de 2x sobre o cosseno de 2x. Podemos reescrever então essa fração como seno de 2x sobre x cosseno de 2x. Esse limite pode ser separado em o produto do limite de duas frações. O limite quando x tende a zero, de 1 sobre cosseno de 2x, vezes o limite quando x tende a zero do seno de 2x sobre x. Podemos então trocar x por zero em 1 sobre cosseno de 2x, ficando assim com 1 sobre cosseno de 2 vezes zero, vezes o limite quando x tende a zero do seno de 2x sobre x. Continuando agora com essa conta, 1 sobre cosseno de 2 vezes zero. Bem, 2 vezes zero é zero, e cosseno de zero é 1. Então essa fração vai ser igual a 1 dividido por 1, que é 1. 1 vezes esse limite dá o próprio limite, então ficamos com limite quando x tende a zero de seno de 2x sobre x. Agora estamos com o limite quando x tende a zero de seno de 2x sobre x. E temos que utilizar o limite fundamental, limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x igual a 1. Notem que esses dois limites são muito similares, então nós temos que transformar o limite quando x tende a zero de seno de 2x sobre x no nosso limite fundamental de uma maneira correta. Mas antes de fazer isso, vamos fazer aqui uma coisa que normalmente não fazemos. Existe um erro nesse tipo de limite que é muito comum. Então a gente vai começar resolvendo esse limite da forma errada. Essa forma é tirar o 2 para fora do seno. Então, seno de 2x escrever como 2 seno de x. E tirar, como 2 é uma constante, poderia ser tirado para fora do limite. E assim esse limite ficaria igual a 2, limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x. Como o limite que sobrou é o limite fundamental, limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x igual a 1, 2 vezes esse limite dá igual a 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é igual a 2. Ocorre uma coisa engraçada aqui. Esse limite realmente vai dar igual a 2, porém essa não é a forma correta de resolvê-lo. E isso que foi feito agora está errado. Se você fizer isso na prova, vai zerar a questão. Então vamos ver o que está errado aqui e refazer a conta do jeito certo. O erro está em pensar que podemos tirar o 2 para fora do seno, ou seja, em assumir que seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x. Isso está errado, essa propriedade não existe, isso não é válido. Então, agora que sabemos como não fazer essa conta, vamos fazer do jeito correto, do jeito que não vai zerar a questão. Primeiro de tudo, temos seno de 2x em cima, mas temos só x embaixo. Temos que fazer um 2 aparecer no denominador também, ficar com 2x no denominador. Vamos fazer isso da forma correta. E a forma correta de fazer isso é multiplicar a nossa fração, seno de 2x por 2 em cima e embaixo. O 2 que eu estou multiplicando no numerador eu posso deixar fora do limite. O 2 que estou multiplicando no denominador eu vou mandar para dentro do limite acompanhando o x. Eu posso multiplicar esse limite por 2 em cima e embaixo? Posso, porque multiplicar por 2 em cima e embaixo é a mesma coisa que multiplicar por 1. E multiplicar o limite por 1 não vai alterar o resultado dele. Perceba que agora temos um 2 acompanhando o x toda vez que ele aparece dentro do limite. E esse 2 é a única diferença entre o limite que temos e o limite fundamental. Para nos livrarmos dele, vamos utilizar uma técnica que já utilizamos na questão 1, que é a substituição de variável. Vamos chamar 2x de uma nova variável, a variável y. Para substituirmos 2x por y, precisamos primeiro saber o que acontece com o y
quando x tende a zero, porque temos aquele x tendendo a zero embaixo do limite. Então vamos lá. Quando x tende a zero, y tende a... y é 2 vezes x. Como x está tendendo a zero, y vai tender a 2 vezes zero. 2 vezes zero é zero. Logo, quando x tende a zero, y também tende a zero. Então podemos trocar ali embaixo do limite x tende a zero por y tende a zero, quando trocarmos 2x por 2y dentro do limite. Então agora deixemos todas essas observações guardadas aqui, o limite fundamental, a nossa substituição de variável, y igual a 2x, e y tendendo a zero quando x tende a zero, e o nosso limite, 2 vezes o limite quando x tende a zero, de seno de 2x sobre 2x. Agora vamos fazer todas as substituições. Trocamos 2x por y, sempre que ele aparece, e trocamos x tende a zero por y tende a zero. Esses dois limites vão ser iguais. Então o nosso limite ficou igual a 2 vezes limite quando y tende a zero, de seno de y sobre y. Note que a única diferença entre o nosso limite agora e o limite fundamental é o nome que é dado para a variável. No nosso limite, ela é chamada de y, e no limite fundamental, ela é chamada de x. Mas o nome que se dá para a variável não altera o valor do limite. Nesse caso, o limite que temos aqui, limite quando y tende a zero, de seno de x sobre x, é igual ao limite fundamental. Então ele é igual a 1. Nesse caso, ficamos com 2 vezes 1, que é 2. O mesmo resultado que tivemos quando fizemos a conta da maneira incorreta, mas agora a nossa justificativa, o nosso passo a passo, está correto. Então não vamos zerar a questão. Portanto, o nosso limite na sua forma original, limite quando x tende a zero de tangente de 2x sobre x, é igual a 2. Vamos agora para a letra B. Agora então vamos para a letra B. Limite quando x tende a zero de x mais x cosseno de x sobre seno de x cosseno de x. Para começar, perceba que no nosso numerador, na parte de cima da fração, todos os termos têm x. É x mais x cosseno de x. Podemos colocar esse x em evidência. Assim, o nosso numerador fica como x, que multiplica, abre parênteses, 1 mais cosseno de x, fecha parênteses. Agora vamos separar essa fração num produto de duas frações e escrever cada uma com o seu limite. Ficamos então com o limite quando x tende a zero de 1 mais cosseno de x, pegamos ele, sobre cosseno de x, pegamos o cosseno de x do denominador, vezes limite quando x tende a zero de x, pegamos ele, sobre seno de x. No limite da esquerda, trocamos x por zero, já que x está tendendo a zero, ficando com 1 mais cosseno de zero sobre cosseno de zero, que multiplica limite quando x tende a zero de x sobre seno de x. Agora é esse 1 mais cosseno de zero sobre cosseno de zero que precisamos resolver, simplificar. Vamos ver como ele fica. Primeiro, é preciso lembrar que cosseno de zero é 1. Então essa expressão fica como 1 mais 1 sobre 1. 1 mais 1 é igual a 2, 2 dividido por 1 é 2. Então podemos trocar essa coisa feia por 2 no nosso limite. Dessa forma, ele fica escrito como 2 vezes o limite, quando x tende a zero, de x sobre seno de x. Vamos guardar esse nosso limite num cantinho, o 2, limite quando x tende a zero, de x sobre seno de x. Vamos guardar ele num cantinho. E prestar mais atenção no nosso limite fundamental. Limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x igual a 1. Notem que o limite que temos que calcular e esse limite fundamental são muito parecidos, à exceção do 2 que está fora e do fato de que o nosso limite é o limite fundamental invertido. Então, eu vou trabalhar com o limite fundamental para transformar ele no nosso limite. Existem outras formas de resolver essa conta a partir de agora, mas eu vou fazer dessa forma, que é uma técnica que não utilizamos ainda. Primeiro de tudo, quando eu elevo uma fração na menos 1, essa fração inverte. Como o nosso limite ele é o limite fundamental invertido, eu vou elevar os dois lados do limite fundamental na menos 1, para invertê-lo. Assim, ficaremos com o limite quando x tende a zero, de seno de x sobre x na menos 1, igual a 1 na menos 1. De novo, quando eu elevo uma fração na menos 1, ela inverte, então ficamos com o limite quando x tende a zero de x sobre seno de x. Do outro lado,
1 elevado a menos 1 é o próprio 1, 1 em qualquer potência dá 1. Então ficamos com 1 do outro lado. Agora ficamos com o limite, quando x tende a zero, de x sobre seno de x que precisávamos. Só tem esse 2 de diferença, mas isso é fácil de resolver. Podemos multiplicar os dois lados da nossa igualdade por 2. E descobrimos que 2 vezes o limite quando x tende a zero de x sobre seno de x é igual a 2. Encontramos assim o resultado do nosso limite. Portanto, o nosso limite original, limite quando x tende a zero, de x mais x cosseno de x, sobre seno de x cosseno de x, é igual a 2. E assim terminamos a questão 3 da prova. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal que mais vídeos virão. Valeu, falou!